Bom, então vamos lá para o título da mensagem hoje. O casamento perfeito. De quem, pastor? Não é de gente não, né? Casamento perfeito de gente? Hoje, 22 de abril de 2012, domingo. Deus irá nos falar a respeito desse casamento perfeito. Diz assim Gênesis 12, 2. De ti, coloca aí o seu nome aí, de ti Gilberto, de ti Priscila Anderson, de ti Cláudia, de ti Marcelo, ministra Adriana, de ti Rosana, de ti Renan, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Isso é um decreto de Deus, amados. Ninguém nessa terra ou fora dela pode invalidar o que Deus disse. Ninguém. Eu vou um pouquinho mais longe, sem arrogância, sem malcriação, sem nada disso. Nem o próprio Deus pode. Sabe por quê? Porque foi Ele que determinou. Foi Ele quem determinou. Então não tem como a coisa voltar. É como salvação eterna. Deus decretou que você é um salvo, você é um eleito. Ele não vai invalidar isso que Ele mesmo determinou. Ele não é um Deus louco. Amém? É importante a gente saber disso. Não estou fazendo confronto aqui com Deus, condena, nada disso. Mas nós temos que nos apoderar dessa palavra que Ele colocou como determinação, como bênção, como decreto, como mandamento, como uma profecia para as nossas vidas. De ti farei. Já fez. Lá em Gálatas está escrito que por Abraão chegou, por meio de Jesus Cristo, essa bênção para nós. Gálatas 3, vai lá, leia que você vai ver. Está tudo ali bonitinho. Com um português muito claro, muito direto, muito objetivo. Então, se você não está vivendo essa bênção hoje, que Deus disse lá atrás que você teria, então você veio num excelente dia. Amém? Oremos ao Pai. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui prontos para te ouvir, para reter o que de melhor. Rapaz, se vem de ti, é muito mais do que esse melhor. Excede a nossa compreensão, o nosso entendimento. Porque, como sempre falamos, os teus caminhos, os teus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos. Muito obrigado por isso. Que tenhamos agora a mente aberta, o coração rasgado, para poder receber essa palavra que vem diretamente do teu trono, Senhor. Amém? Os que assim creem, digam amém. E dê uma linda salva de palmas a Deus. Amém. Bom, vamos acompanhar aqui algumas passagens para tratar de um casamento perfeito. Marcelo, há casamento perfeito? Sem explicar, sim ou não? Rosana, há casamento perfeito? Regiane, Cláudia, no que está no coração, gente? Pode falar. Ó, 2 não falaram que não. 3. Sim. Gilberto. Seu Filomeno. Hã? Não, mas a opinião, é a opinião. Não precisa estar casado para saber se pode ter um casamento perfeito. Jonas. Certo. Há momentos em que esse casamento pode ser perfeito e há outros momentos que ele não é perfeito. Oh, todo mundo acertou, né? É o que nós vamos ver aqui hoje. Tá certo? É o que nós vamos ver aqui hoje. 100% só com Jesus Cristo, amados. Casado só com Ele. Né? E mesmo assim a palavra de Deus diz que Ele é fiel e permanece fiel. Nós não. Você vê que mesmo com Ele, né, a gente titubeia, a gente dá umas pisadinhas, né? Então vamos lá, Jó 1:1. Tinha que ser Jó, pastor? É, Jó. Então vamos lá, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos analisar essa família de Jó hoje, tá, amados? O chefe, o Jó aqui, era o pastor do seu lar. Ele tinha o quê? Integridade, era um homem inteiro, reto, correto, justo, tá? Temente a Deus. Está aqui, ó, princípio da sabedoria. Temente a Deus. E se desviava do mal. Quer dizer que o mal chegava para ele, não chegava? Para se desviar é porque vem. Ó, se desviou do papel. É o que você tem que fazer. Certo? Joga. É isso que você tem que fazer. Se desvie do mal, como Jó fazia. Vem o mal.
E a palavra de Deus diz que vem por um caminho, mas tem que sair por 7, como nós cantamos agora há pouco no hino. Tá certo? Amém? Então o mal vem, mas se desvie dele como Jó fazia. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Família numerosa, 12 pessoas. 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, mais o marido, mais a esposa. 12 pessoas. 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Maior em tudo, né? Em posses, dinheiro, riquezas, fama, né? Reputação. Uma família próspera, rica de bens. Seus filhos iam às casas um dos outros, no 4, tá? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então era uma família que tinha unidade entre eles, tá certo? Entre irmãos, irmãs, entre a esposa, a mãe, o pai, né? O marido, tá certo? Era uma família. Aqui a gente pode extrair tanta coisa, né, amados? Primeiro que eles não deixavam as mulheres fazer força. Pode ver que as irmãs sempre eram convidadas, mas nunca davam churrasco na casa, né? Notou? Eram os irmãos que davam e chamavam. E cada um no seu turno. Às vezes era o primogênito, depois era o segundo, depois era o terceiro, depois era o quarto. E cada um que dava a festa chamava toda a família, né? Os irmãos, as irmãs, o pai e a mãe. Tá? Estão acompanhando? 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e oferecia holocausto, costume da época, segundo o número de todos eles, o número de todos os filhos, né? Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó oferecia holocaustos por possíveis pecados que seus filhos cometiam. Olha o temor desse homem em relação aos seus filhos. O zelo, o carinho, o cuidado, o amor. Amém? Essa era uma família espiritual também. Uma família perfeita, né? Não era uma família perfeita? Pensa bem. Marido, Jó, esposa, a mulher dele, os seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, muito gado, muita ovelha, muita jumenta, muito. Tinham riquezas, tinham espiritualidade, eram tementes a Deus, tinham festas, faziam banquetes, viviam sempre bem, não é verdade? Família perfeita. Não era uma família perfeita. Não era. Faltava ela passar por algumas situações, algumas adversidades. E nós somente sabemos, se uma família é de verdade quando vem o caos, os problemas, as discussões, as diferenças, o relacionamento entre eles. E a família aguentou, amados, todos esses problemas. E eu vou mostrar isso, Deus vai mostrar isso, né? Jó 1,14. Olha que situação. Vá colocando a sua família. Eu, quando leio o livro, leio a Bíblia, leio algum conto, alguma ficção, eu me coloco no lugar, né, dos personagens e começo a ficar pensando. Falo, nossa, e se isso tivesse acontecido comigo? Né? E se fosse eu que estivesse lá? Então pensa um pouquinho. Jó 1,14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, um povo, e os levaram. E mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. A nova, né? Nova significa a notícia. Só ele escapou. Então o que aconteceu aqui? Os bois, eles pasciam, né? Junto com as jumentas lá no pasto. Chegou os sabeus e os levaram e mataram também os servos. Olha que situação. Levaram o gado, levaram lá as jumentas e ainda mataram alguns servos. Tá? Um escapou para levar a notícia. 16. Falava esse servo ainda estava dando essa notícia, essa nova para Jó, quando veio o outro e disse. Por isso a gente fala mensageiros de más notícias, né? Sempre tem um mensageiro trazendo uma notícia ruim, né? Mas vamos lá. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu
E queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha, mais servos aqui, já tinha morrido servos. Era realmente como no outro versículo que nós lemos no início, né? Numerosos servos. Morreu bastante servo na primeira, com os bois e jumentos. Agora com o fogo que caiu, mais ovelhas e mais servos se foram. E um escapou para trazer a notícia. 17. Falava este outro, quando veio outro e disse... Gente, é muita... Não é aquela coisa que mineiro fala? Desgraça pouco é besteira? Hã? E veio uma desgraça, e veio a segunda desgraça, e estamos na terceira desgraça aqui, hein? Falava... Mas o Jó era rico. O Jó tinha uma família boa, dava banquete, fazia os irmãos churrasquinho toda semana. Hã? Por que veio tudo isso? Por que essa situação toda, né? Vamos continuar. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Outro povo, lembra no culto de quarto? Os caldeus, jebuseus, eteus, eveus, amorreus, tem um monte de eu aqui, né? Os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei. Perdão, volta. 3 bandos deram sobre os camelos. Agora camelos. Os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eu fico imaginando, amados, qual era o espaço que ficavam esses camelos, essas jumentas, esses bois? Porque em cada versículo que você está acompanhando aqui, só escapava um, né? Você não notou isso? Devia ser um bem distante, levaram tudo. Aí um só escapou. Aí um outro bandão de camelo lá do outro lado, com um monte de servos, só um escapou. A mesma coisa no terceiro. Vai pensando isso quando você lê a Bíblia também, né? 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: ah, meu Deus, até onde vai isso? Hã? Quanta desgraça, meu Deus! Hã? O José está dando até risada ali. Meu Deus, mais morte, mais desgraça. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, olha lá, numa daquelas festas, hein? Amados, tudo bem que a Bíblia não é cronológica, mas você notou? Foi desgraça atrás de desgraça e estavam essas moças bebendo vinho e comendo a carninha lá, meu. Estavam festejando. Tá? Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, né, do primeiro, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, amados, os 10, de uma só vez. Bateu um grande vento nessa casa e a casa ruiu, caiu. A casa caiu mesmo, literal e poeticamente. Pum! Matou os 10. Ó, amor, aquele sonho. Morreram os 10. E caiu sobre eles. E morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Isso aqui era um penetrinha, né? Tava lá, né? Arroz de festa, né? Acho que ele tava lá, assando a carne lá. Só eu escapei. Pô. Exato. O pastor aqui falando, era um serviçal, estava trabalhando, né? Quem estava dentro da casa comendo e bebendo, o teto caiu, morreu. Ele estava lá fora lá para trazer a carne e escapou, né? E foi levar no... Não, gente, isso não está na Bíblia, é uma suposição, tá bom? Continuando. Então este homem, ele perde tudo, mas continua fiel. Como, pastor? A gente agora vai começar a entender um pouco da história, né? A fidelidade, amados, irrita Satanás. A fidelidade deixa ele furioso. Você sabe por que Satanás fica furioso com a sua e a minha fidelidade? Porque por mais que ele faça, ele não consegue nos atingir. Porque ele não pode atingir Deus. Não pode. O que ele faz? Nós temos atributos na nossa carne que não se convertem, né? Nós temos a corrupção, nós temos a prostituição, nós temos a cobiça, nós temos o desejo lascívio, nós temos um monte de concupiscência, vontades exageradas na nossa carne. Então o que Satanás, o que o diabo faz para tentar atingir o coração de Deus? Ele usa os seus filhos. Os filhos de Deus são usados pelos filhos da desobediência para lançar setas na nossa carne, para nos envergonhar em primeiro lugar e para depois tentar atingir o coração de Deus. E atinge. Deixa eu falar aqui agora. Atinge. Eu já falei aqui diversas vezes, né? Que eu sou prova assim, cabal disso.
Todas as vezes em que acontece uma tristeza muito grande, onde eu sofro demais no meu âmago, no meu coração, amados, é como Deus sofre primeiro. E eu tenho tanta certeza de que Deus sofre primeiro, que o refrigério vem imediatamente. É por isso que eu consigo identificar que Deus é ferido. Da mesma maneira, quando nós ficamos também felizes, contentes, alegra o coração de Deus. Com coisas boas, evidentemente, coisas que agradam a Deus. Tá certo? Jó 2,6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Aí Satanás, nessa época, tinha livre acesso a Deus, tá? Nessa época, não depois da cruz. Depois da cruz, Deus encravou ali toda a maldição, despojou o diabo de todo o poder que ele tinha. O diabo tinha o poder até da morte. Jesus tirou esse poder dele, tirou o poder de trânsito livre, de ir para onde ele queria e bem entendia. O diabo é um ser espiritual, amados, assim como nós também somos seres espirituais, tá? E certa vez o diabo foi falar com Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele, Jó, está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O diabo quis mostrar para Deus de que Jó não era tão fiel assim. O diabo faz isso, amados, constantemente. Ele, os filhos da desobediência, o mundo espiritual do mal, quer provar a Deus que nós não somos tão fiéis assim. Nós somos fiéis, sim. Desde que subjuguemos, ou seja, coloquemos envergonhada a nossa carne, que eu acabei de falar agora, os atributos dela. Se nós fazemos isso, nós é que envergonhamos o diabo, e não o diabo envergonha a nossa vida, né? Nos usa como instrumento para chegar até Deus. E continuando, 8. Então, ele foi atingido, né, por tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cisa, tomou um caco para com ele raspar-se. Então ele pegou um caco, estava em cima da cinza, perdeu tudo, fundo do poço, tumores malignos, do pé até a cabeça, cheio de feridas. E aí diz a palavra que ele pegou um caco para poder se raspar, amados. O tamanho eram essas feridas, essas chagas no corpo dele. Eu já vi gente assim. É horrível, né? 9. Então sua mulher lhe disse: entrou a mulher. Até agora a mulher não foi citada, né? Foi? Diz que tinha filho, tinha filha, os filhos iam, vinham, morreram os filhos, mas a mulher estava incólume, estava em algum lugar da casa. E aí apareceu a mulher. Ainda conservas a tua integridade, aquela lá do começo do capítulo? Amaldiçoa a Deus e morre. Outra pergunta para a igreja: essa mulher era de Deus? Anderson, agora você que eu não te chamei. Essa mulher aqui era de Deus? Falando um negócio desse aqui, o que você acha? Era de... José era de Deus, essa mulher? José? Disse que não. Ministra, era de Deus essa mulher? Aline, era de Deus essa mulher? Era. Ela era de Deus, mas aqui não. Aqui ela estava fazendo o papel do capeta, né? Aliás, ele devia se chamar Lapeta, né? Porque carpeta não, Lapeta, né? Olha lá, bem longe, Lapeta. Que mulher! Que mulher! Você sabe que às vezes uma frase, amados, você está construindo uma vida de santidade, construindo uma vida santa, uma vida com testemunho correto. Imagina você, novamente, se coloca na história. Eu nunca roubei ninguém, nunca fui desonesto com ninguém. Você, né? Pensando. Sempre fiz o bem, eduquei meus filhos, amei minha esposa e tal. E você vai pensando, ajudei as pessoas, não passa nada no meu coração de ruim, nas minhas mãos não passa sangue inocente, não penso nada de ruim para ninguém. E aí chega uma pessoa, sabe, eu devo ter comido vinagre com pepino estragado,
Nem eu estou suportando o cheiro do vinagre dentro de mim. Vem a pessoa falar comigo, eu... e sai um monte de cobras e lagartos. Como saiu aqui da boca da mulher. Amaldiçoa Deus e morre. Olha, amados, esse negócio está carregado, não está não? O cara já não tinha mais nada, meu. Já estava miserável, sem dinheiro, sem reputação, sem fama, sem prestígio, sem nada. Sem nada. Vem a mulher e fala, amaldiçoa esse teu Deus que você é fiel. Você continua íntegro, homem. Amaldiçoa ele e morre. O que adianta você servir? E aí você pega e fala uma coisa dessa a quem está ouvindo, meu amado. Vai fazer um estrago na tua vida. A sorte da mulher de Jó, que quem ouviu isso foi o seu marido. E o marido, nós vamos começar agora a entrar no casamento perfeito aqui agora. Jó poderia ter dado o caminho da roça para sua esposa nesse momento. A esposa tinha surtado, estava brisando. E nós, nesses momentos, falamos como loucos. Loucos. Essa mulher falou como uma louca, como uma doida. Tá? Veja só. Crise financeira, crise na família, crise sexual. Como é que você sabe, pastor? Meu amigo, ele cheio de chaga. Na cinza. Você acha que ainda ia rolar alguma coisa? Pensa bem. Crise sexual também, claro. Quanta crise enfrentou Jó. E a esposa junto, né? Mas veja, amado e minha amada. Ela fala para ele morrer. Ela, a esposa. Pensa bem. Por que ela falou para ele morrer? Era a única forma de ela se ver livre, porque ela sabia que ela estava presa ao marido. Morre que eu quero arrumar outro. Não. Essa mulher era inteligente, ela estava lá. Deus não quer que nós nos separemos. Não quer. Ela estava lá, ela não desistiu, não abandonou o marido. Amados, é como nós. É como nós. Não abandone o seu marido. Quem é o marido? A Bíblia nos trata como o quê? Noiva de Cristo. Quem é o seu marido? Jesus. Jesus é o nosso marido. Não abandone o seu marido, né? Jó passou por muitas situações, amados. Situações de aflição, situações de sofrimento, a ponto de fazer ele, né, ter dito que amaldiçoou o seu nascimento. Imagina. Acusações de seus amigos. Jó teve 3 amigos, amados. Não é o caso de a gente estudar esses 3 amigos hoje, mas esses 3 amigos jogaram morte sobre a vida dele, confrontaram ele por inúmeras vezes. Na Bíblia há 9 citações deles, né? 3 de cada um, mas colocaram Jó em xeque. Jó passou por desesperanças, ele perdeu praticamente a esperança. Você acredita que Jó ouviu até da sua mulher que ele tinha mau hálito? Pastor, mas está isso na Bíblia? Está na Bíblia. Coloca lá, filha. Jó 19:17. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Para saber disso, a mulher tinha que ter falado para ele, né? Ô, Cebolinha, fecha essa boca. Nem um beijinho rolava. Quanto mais o sexo lá cheio de ferida, né, raspando com caco, né? Imagina como é que estava o coitado. E pelo mal... amados, mas presta bastante atenção, que a gente está falando isso, a gente está dizendo um monte de coisa aqui, mas a mulher não foi embora, hein? Presta atenção, a mulher continua lá. Falou que o hálito era ruim, falou para ele amaldiçoar Deus e morrer, mas a mulher não pegou, não fez a malinha e não vazou não, continuou lá. Está prestando atenção na Bíblia? Continua. Ih, pastor, onde é que vai terminar isso, né? E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Quem que são? Os irmãos. Fedido, mau hálito, sem grana, sem posses, sentado na cinza, raspando o corpo com caco. Gente, o que a gente espera desse homem? 10.
Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Ele falando para a esposa, hein? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Mas antes, Jó não tinha mau hálito, né? Quando ele tinha as 1000 cabeças de gado, as milhares cabeças de jumento, as milhares cabeças de camelo, as festas, os banquetes, Jó não tinha mau hálito. E por que passou a ter mau hálito assim? Por que será? Para não dizer outras coisas, né? Por isso eu dou um conselho aqui, amados. Analisa bem com quem você vai casar. Viu, Bianca? Seja bem-vinda. Analisa bem com quem você vai casar, tá? Thalita, analisa bem com quem você vai casar. Larissa, Amanda, José, Aline, Renan. Analisa bem com quem vocês vão casar, Mateus. Analisa muito bem. O pastor, ele deveria, na hora que ele está fazendo um casamento, chegar e falar assim, né? É na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria, na vida e na morte. E devia colocar mais alguns itens. É na celulite, sem celulite, né? Com a barriguinha, sem a barriguinha. Olha para a mãe, né, da noiva primeiro, vê se ela tem uma tendência a ficar gorda. Você fala, ela vai ficar igual, já vá se preparando. Não é verdade? Já vá se preparando. Porque o amor, amados, não vê a barriga, não vê a celulite, não vê... Né, amor? Não que eu veja a sua celulite, sua barriguinha, pelo amor de Deus. Ela está com uma cara aqui, meu Deus. Fechou o tempo para mim, calma que eu vou melhorar. Tem gente que fala assim, mas, poxa, lá atrás você me fazia um carinho, né, no meu queixinho. Aí o rapaz vira para você, o senhor já, né, lá na frente. Mas naquele tempo você não tinha 2, né? Faça com as 2 mãos então, querido. Não perca, sabe, caia dançando, meu. Há certas coisinhas muito pequenininhas, muito mesquinhas que a gente começa a valorizar e não deve valorizar. Muito. Às vezes, amados, a briga, esse assunto de casamento, de relacionamento, de 2 pessoas juntas, ele é muito vasto, ele é muito extenso. Eu só estou dando aqui hoje uma pinceladinha para muito daquilo que Deus vai nos tratar, tá bom? Às vezes a gente faz com que o nosso casamento se esboroe, se arruine, se destrua por coisas muito pequenas, por situações muito mesquinhas, muito insignificantes. Por questões que a gente começa a supervalorizar demais dentro da nossa casa. A nossa casa, ela não é, claro, ela precisa ser arrumada, ela precisa ser bem higiênica, tudo isso é básico. Mas ela não é uma vitrine de shopping center, amados. A gente precisa aprender isso. A nossa casa, antes de mais nada, é um porto seguro e um refúgio. Para onde nós corremos quando nós queremos nos sentir bem e em paz. A gente não pode chegar em casa e a nossa casa ser um porto de guerra, um porto de discussão, um porto de contendas, de porfias, de disse-me-disse, de fofocas, de situações que eu quero estar em qualquer lugar, menos na minha casa. Durante toda a minha vida, amados, toda a minha vida, e olha que nós passamos por algumas situações desérticas, eu e minha esposa e os meus filhos. Durante toda a minha vida, eu sempre tive isso na minha mente, no meu coração. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Porque é lá que eu me sinto bem, é lá que eu vou tomar o meu banho, é lá que os meus filhos vão me abraçar, é lá que a minha mulher vai me receber, é lá que eu vou conseguir tomar um banho de chuveiro, é lá que eu vou conseguir tirar o meu tênis, o meu sapato e colocar em cima do sofá, é lá que eu vou poder jogar um papel de um lado, não sei, amados, mas lá é a minha casa, lá é a sua casa. Então, vamos começar a entender um pouquinho aqui do que Jó, a sua mulher e algumas situações estão nos trazendo hoje, né? E aí o pastor devia continuar assim, né? É com potência e sem potência do homem, amados. Porque a gente tem um brinquedinho de armar. Demora um pouco. Quando a gente é jovem, arma muito rápido. E às vezes o estresse da vida faz com que a gente não consiga, né? O cansaço, armar
fazer o brinquedinho. A gente precisa falar isso, amados. Sabe por que a gente precisa falar isso? Você também que está assistindo ou vai assistir isso depois, porque a mulher ela é muito encucada. O que o homem tem de superficial, a mulher tem nos detalhes. E a mulher acha que o homem já não ama mais ela. Não é verdade. Nós amamos vocês. Só que nós não somos de ferro também. Né? Quem está entendendo? Diga amém. Jó aqui, amados, era batuta, comparecia, 10 filhos, querido. Nós já vamos chegar aqui no final, aqui, você vai ver o que ele fez no final, meu. E outra, para essa mulher não deixar ele, é porque o cara era especial mesmo, né? Não, eu ainda confio, Deus é pai, meu. Ele tá com caco, tá na cinza, tá ali arriado, mas ó, Deus é Deus. Se ele crê, eu creio também, meu. Eu vou deixar esse homem, tá na miséria, mas vou junto. Jó 30, 24. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão na sua desventura. Não levantará um grito por socorro. Eu li esse versículo aqui várias vezes. Falei, meu Deus, o que é isso? Fui no dicionário, voltei e fui procurar algumas outras versões. Eu tinha entendido, mas não com a profundeza que está na NVI, que nós usamos a revista atualizada, né, do João Almeida. Vamos ver na NVI. Coloca lá, filha. Isso. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, que está arruinado, em sua aflição sofrendo, né, grita por socorro. É ou não é verdade? Vamos colocar isso num provérbio bem popular? Cachorro na sarjeta ninguém chuta. Não é? Então quando você está arruinado, e nós passamos por isso também, a gente gritava por socorro, mas parece que sumiu todo mundo. Mudou o telefone, ninguém atendia, caixa postal, pedia, era negado. Por quê? Porque Deus quer nos tratar. E muito profundamente, muito profundamente. Olha, eu quero dizer para você o seguinte agora, chegando quase no finzinho da mensagem. De que, se você está passando por alguma situação, eu digo isso em relacionamento, tá? Por isso que eu falei hoje no título da mensagem que é o casamento perfeito. Se existe alguma coisa que não está ainda perfeitamente engrenada, acertada, ou você acha que não tem muito mais que rolar nesse casamento, ou que, poxa, ele é muito cabeça dura, ou ela é muita cabeça dura, né? Eu vou querer dizer uma coisa para você agora por meio de Jó 8:7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O teu estado primeiro é pouco diante daquilo que Deus tem preparado para você, se você continuar íntegro e fiel, tá? Crendo em Jesus. Às vezes nós olhamos o deserto, amados, está tudo devastado. E deserto é deserto. Deserto é morte, deserto é sequidão, deserto é paisagem feia, deserto é deserto. Mas comece a olhar para esse deserto, crendo que Deus poderá fazer dele um manancial, como está escrito. Vai fazer nascer palmeiras, vai fazer, né, ser habitado. A gente precisa, amados, crer dessa maneira. Jó 42:12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Agora vem a bênção sobre Jó, nesse último estado que falou Jó. Deus prometeu lá em Jó 8:7 que o último estado seria melhor do que o primeiro. Aí chega lá no final de Jó, no 42, e ele diz, assim como? Assim como ele prometeu. Assim como ele determinou, assim como ele falou, assim como ele predisse. Ele traz agora para nós a confirmação de que ele vai fazer isso. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Quantas ovelhas ele tinha antes? Olha que coisa linda. Aqui, né, nós colocamos algumas ilustrações para você ver que aquele primeiro estado foi fichinha para esse estado agora que Deus tinha colocado para ele. Camelos, bois, ovelhas, né, mulher, filhas, e filhos, e banquete, e ouro, e quem recebe? Eu também recebo, amados.
Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Se você ver lá no primeiro, você vai ver que tudo aqui é o dobro. Por isso, Deus tem no mínimo o dobro para os seus, tá? 13. Também teve outros sete filhos e 3 filhas. Com quem? Com a mesma, que já tinha dado 10 para ele. O que você acha, Cláudia? Mulher não é fraca não, né? Hã? E olha que não tinha mediquinho lá, parturiante, não tinha gente dando assistência. E quem fez esse parto? Olha, amados, eu fui estudar isso aqui. Alguns historiadores, foi o próprio Jó. Ia nascer na fiarada e já vem, meu, quero mais, meu. Gente, que coisa maravilhosa, meu. A mulher estava lá, meu. A mulher estava lá. Mulher valente. Eu termino com Jó 42:16. Depois disso o quê? Depois disso tudo. Alguém já viu aquela afirmação? Ai, paciência de Jó. Alguém já viu essa afirmação aqui? Vai ler depois os 42 capítulos de Jó. Você vai ver o que esse homem foi de paciência, mano. Mulher buzinando no tempo todo no ouvido dele. Por que o tempo todo? Porque foi o tempo todo, amados. Ela não deixou Jó, não. Ela não deixou Jó. Ela continuou com Jó até o fim. E até o fim, esse fim aqui, ó. Depois disso o quê? Viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu estava estudando isso aqui hoje. A 4ª geração dos netos são os tataranetos. E a 4ª geração dos filhos são os trinetos. Tá? Tá bom? Viu. E viu como? Como nós falamos na quarta-feira. Os netinhos correndo para lá e para cá. Agora eu fico imaginando o tamanho dessa família, né? Com tanto neto, na 4ª geração, gente, haja gado para cortar, né, camelo para levar. E a mulher, engraçado que essa mulher, ela vem em alguns momentos cruciais da história de Jó, né? Mas ela não deixa em momento algum de aparecer. Não deixa. Não deixa. Aquela afirmação que a gente ouve muito, né? Que atrás de um homem sempre existe uma grande mulher, é uma mentira. Próxima vez que você ouvir isso, pense um pouco nisso. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Tá bom? Por que atrás? Por quê? Se Deus fez daqui do lado. Hã? Pensa um pouquinho. E ela não foi feita de barro não, meu. Não foi formada, né? Foi formada da carne de Adão. Tá certo? Amém? Vamos nos colocar em pé? A esperança, a esperança, a esperança. Nós estamos fazendo um estudo profundíssimo. E quando a gente diz profundíssimo, a gente pode dizer que é a luz da graça de Deus, tá? Sobre divórcio, sobre casamento, sobre separação, sobre sexo entre casais, sobre uma série de situações que tem encucado muito a cabeça do crente ultimamente, tá? E quando nós tivermos tudo isso muito bem alinhavado, costurado, com palavra, com versículos, né? Deus tem nos mostrado cada coisa assim maravilhosa, né? Para a gente poder repartir com os irmãos. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E nós vamos condensar isso de uma forma assim bem didática, né, para que a gente possa aprender no nosso dia a dia, mas apoiado na palavra de Deus. A gente não pode dizer assim, não, tudo muda, a moda muda, as pessoas mudam, realmente, tudo muda. Mas Deus quer que continuemos fiéis a Ele, obedecendo a sua santa e bendita palavra. Não pode ser diferente, amados. Não pode. O que estão fazendo aí, né? Isso pode, isso pode, isso pode, isso pode. Eu gostaria de alertá-lo, você nesse momento, de alertá-la, para que você volte e se socorra
da Bíblia, da palavra de Deus. Quando você ouviu uma grande multidão correndo de um lado dizendo não tem problema nenhum, realmente pode não ter problema nenhum. Mas se pintar alguma dúvida no seu coração, vá à Bíblia. A Bíblia vai discernir para você tudo aquilo que é ou não de Deus. Tá bem? Tá certo? Gostaram do Analisa Bem, né? Pensa bem, mano. Por isso que quando alguém namora muito uma pessoa, a chance dela casar é muito pequena, porque ela vai vendo tantos os defeitos, né, que a outra pessoa tem, que não são defeitos, são coisas normais. Só que a vivência vai mostrando isso, porque passa o período da paixão, né? E a paixão é muito tola. A paixão é cega. Você vê, quando a gente está apaixonado, amados, pode falar o que for, tudo que a pessoa faz é lindo e maravilhoso. E por que depois que casa, né, essas coisas vão sumindo? Não é que elas vão sumindo, elas sempre estiveram lá. É que a paixão cegou, nossa, ela enfeitiça realmente, né? Faz com que a gente tenha olhos assim, a gente não enxerga nada, né? Pensa um pouquinho, tá? Vamos louvar a Deus, depois eu dou a bênção.